Mediunidade. Às vezes se pergunta como se conhece a sua mediunidade, o que é o médium. Na verdade, todos nós, todas as pessoas têm mediunidade. Todas as pessoas têm mediunidade. Algumas evoluem ela mais rapidamente, outras não. Algumas têm necessidade de desenvolver elas mais, essa mediunidade mais, e outras não. Na Umbanda tem o costume de se falar mediunidade estourada, né? Como no Candomblé se fala, o filho bolou para o santo. Quando no Candomblé se fala o filho bolou para o santo, é porque ele tem necessidade de se iniciar, sabe? É a iniciação espiritual dele. E na Umbanda, quando a gente fala a mediunidade do filho estourou, às vezes a pessoa chega com problemas espirituais e vai se ver, vai se olhar o que está acontecendo com a pessoa, ela está com mediunidade avançada. Entidades já estão querendo falar através dela, querendo ajudar, querendo trabalhar, entendeu? Para fazer a caridade, e estão encontrando o bloqueio da falta de conhecimento da pessoa sobre a espiritualidade. Então, onde a pessoa começa a sofrer com isso, porque ela começa a enxergar, muitas das vezes tem vários tipos de mediunidade. Tem médiuns que têm evidência, outros que sensibilidade, outros, né? Cada mediunidade é de uma forma, cada uma diferente da outra. Tem pessoas que têm mediunidades super avançadas, mas que trabalham ela de outra forma. Pintores, eles expressam sua mediunidade na pintura. Outros na escrita, sua mediunidade, de psicografia. Muitas vezes nem psicografando mensagens espirituais, escrevendo livros normais, mas muitas das vezes são influenciados. A mediunidade da pessoa é trabalhada dessa forma. Então tem pessoas por aí nesse mundo que com uma mediunidade super avançada, mas no campo de ação que ela é necessária. Agora, quando o médium tem necessidade de desenvolvimento espiritual para entrar para dentro de um terreiro, o campo espiritual, ficar na linha de frente, de ajudar as pessoas, de incorporar uma entidade, de ser o que a gente fala, aparelho, né, de uma entidade, aí é onde a gente fala que a mediunidade da pessoa estoura. Aí chega no terreiro, a pessoa tem que ser preparada, tem que ser informada sobre a espiritualidade, o que está acontecendo com ela, e aí toma vários tipos de procedimentos, né, de rituais, para envolver a pessoa e trazer ela para dentro da seita, para dentro da crença. Tem pessoas que, quando a mediunidade ela chega num ponto que ela tem que ser desenvolvida, não tem mais saída, que o desenvolvimento dela cabe a um terreiro, a uma casa espiritual, muitas vezes adoece, né? Mas aí dizem que algumas pessoas têm a mania de dizer que é couro de santo. Eu não acredito nisso, que é couro de santo, que uma entidade está batendo porque a pessoa não quer aceitar a própria mediunidade, a própria espiritualidade. Não é isso. Ela sofre com ela mesma, porque o próprio ser da pessoa fica em busca de algo mais. Tem que buscar, ela sente a necessidade de buscar algo mais. E aquilo é um sofrimento muito grande para ela, porque ela está em tempo de explodir por dentro, sem saber o porquê, sem ter conhecimento. O porquê que eu estou assim, o porquê que eu sinto abafamento, crises de choro, cãibra nas mãos, né? Igual no meu caso, quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade, e eu trabalhava em uma loja e comecei a sentir cãibra nas mãos e na boca, começava a chorar por qualquer motivo, via uma criança e danava a chorar, tinha crise de choro convulsiva sem parar, e demorava algum tempo para eu me recuperar. E isso é que acontece com a maioria dos médiuns. Eles têm alguns sentimentos que eles não conseguem compreender. Aí algumas pessoas têm essa forma errônea de dizer que é couro de santo. Não é couro de santo. Isso não é couro de santo. É o próprio ser em busca de algo mais. Os filhos de terreiro, os médiuns, eles devem ter, em primeiro lugar, muito respeito, tanto com a casa quanto com o chefe da casa, com o chefe do terreiro e com as entidades dentro dela, com o santo, com os orixás, né? Deve ter um respeito muito grande. E, além do respeito, né, eles têm que cumprir os preceitos, que muitas das vezes são severos, mais severos para alguns do que para outros,
Porque quando um chefe de terreiro ou a entidade que é o mentor espiritual da casa, ele sente que tem um filho que está necessitando de mais atenção, né? Então, às vezes, ou o chefe espiritual da casa, o mentor espiritual da casa, ou o próprio chefe do terreiro, ele pega aquele médium e dá orientações diferentes para ele, preceito diferente. Muitas vezes proíbe ele de certas coisas, muitas vezes proíbe, igual em alguns casos, você não pode entrar no calunga, que no caso é o cemitério, você não pode usar determinada cor de roupa, você não pode beber, fumar, comer carne, ter relacionamento sexual durante algum tempo. Então, para cada médium, para cada filho de santo, costuma ter preceitos diferentes, dependendo da necessidade de cada um. Cumprir com todos os preceitos, os banhos de descarrego, os banhos de proteção, os banhos de atração, os banhos de defesa, isso tudo é muito importante. Que tem médico que às vezes chega numa casa e acha que é só vestir uma roupa branca, botar algumas guias no pescoço e chegar lá e cantar, bater palmas, sabe? E que está tudo certo. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa evoluir espiritualmente, ele acha que não precisa de nada. Que é só aquilo. E na verdade o médium vai além, a mediunidade vai além disso. Seja num terreiro de umbanda, num barracão de candomblé, ou dentro de uma casa espírita kardecista. Sempre é uma mediunidade. Mas a mediunidade ela tem que ser tratada diferente. Mas dentro da casa, ele tem que cumprir os preceitos. Ele não pode falhar com os preceitos. Se ele não toma seus banhos, se ele não firma suas velas, que é o preceito da casa, se ele de vez em quando não procura uma mata, que é para buscar energias. A vestimenta branca dentro do terreiro de umbanda, na antiguidade muitos diziam que o umbandista, né, os espíritas, eles usavam roupa branca para se parecer com o médico, porque são feitas muitas curas dentro de terreiros, né? São feitas muitas curas, então para parecer com o médico. E na verdade isso não é verdade, isso é totalmente errado. Nos vestimos de branco para isso, para se parecer com um médico, mas sim porque a cor branca ela reflete, né? Além dela refletir, ela transmite paz, harmonia, equilíbrio espiritual. E a cor branca é o somatório de todas as cores, e a cor de Oxalá, que é o nosso Pai Maior. Por isso todos nós usamos o branco e os pés no chão, que é um sinal de humildade, que um filho de terreiro nunca entra dentro de uma casa e ele entra calçado, de forma nenhuma. Ele nunca deve entrar calçado, sempre de pés no chão, em sinal de respeito, humildade e outro motivo maior. Até as pessoas da assistência, quando vêm em busca de caridade, a gente pede para tirar o calçado muitas das vezes. Por quê? Porque a terra ela é um absorvedor, né, de energia. Ela absorve energias. E o tocar com os pés no chão ajuda as entidades a trabalhar e absorver as energias negativas que as pessoas estão trazendo. Da mesma forma que ela absorve, ela transmite também. Então, por isso, o de usar os pés no chão, sinal de humildade também. As guias, os colares de contas, né? Os colares de contas que, para muitos, enfeites, né? Quando se simplesmente, hoje encontra em qualquer lugar, né? Os colares de contas, se você simplesmente o compra, no momento que você tem um colar na sua mão, ele é simplesmente um enfeite. Agora, a partir do momento que ele entra para dentro de uma casa e é cruzado por uma entidade, que ele entra dentro do preceito e é preparado dentro de uma casa, aí sim, porque uma guia ela é preparada dentro de uma cabala, tem a quantidade de contas que são pelo qual ela é preparada, tem a cabala dela, e a firmeza dela é diferente, sabe? Então, depois que ela é preparada, ela é o elo que liga o médium à entidade espiritual dele, no caso o orixá ou o mentor espiritual dele, seja preto velho, caboclo, cigano, herê. Então, no princípio, quando um médium entra na casa, é oferecido a ele, é preparado para ele duas guias, que é a guia do seu santo de cabeça, né? De pai e mãe.
e algumas vezes do adjuntor, que são os auxiliares. Com o tempo e o merecimento do médium, o próprio chefe de terreiro ou o mentor espiritual da casa é que pode destinar ao médium usar outro tipo de guia. A guia de Oxalá nos terreiros de Umbanda, todos os médiuns devem usar e usam a guia de Oxalá, que é a guia branca. Mas a mudança o ganhar mais voltas, o ganhar mais guias para se usar, o preparo de mais guias para os médiuns, é devido ao merecimento dele, ao crescimento espiritual dele dentro da casa, dentro da fé. Muitas das vezes em terreiro se vê uma guia estourar no pescoço do médium, sem mais, sem menos, ela estoura no pescoço do médium. Porque ela é uma defesa também contra energias negativas, tanto do próprio médium, quanto de pessoas a quem ele está atendendo, a pessoas que estão próximas dele. Então, quando a energia está muito negativa, a guia, a tendência dela é estourar. Eu costumo dizer aos médiuns que a espiritualidade que a ligação nossa com as entidades, ela não parte daqui para lá não, é de lá para cá. Tudo na espiritualidade é de lá para cá, é eles com nós. Então tem muito médico que chega no terreiro e acha que ele é absoluto, né? Que ele é absoluto, que ele chega e que a vontade dele é superior ao destino, às leis do karma, que a vontade dele é superior ao que as entidades querem, ao que destinaram, à forma de trabalho deles. Isso está errado. As pessoas têm que entender que as entidades vêm nesse mundo não para fazer a maldade. A maldade é outro ponto crítico, né? Porque hoje em dia as religiões afro, né, o espiritismo em si, a própria Umbanda, é muito pichada de várias formas por causa da maldade. Porque começou a se misturar Umbanda com Quimbanda, né? E a Quimbanda é uma parte, a Umbanda é outra. Fazer o mal existe em qualquer lugar. Não vai ser num templo de Umbanda somente que você vai encontrar o mal. Você vai encontrar o mal dentro de um templo católico, no ser humano, porque uma pessoa olha para o outro com raiva, com ódio, com inveja. Isso tudo é maldade. Um ser humano prejudicando o outro no emprego, num templo protestante, existe isso também. Um querendo destruir o outro, um querendo fazer o mal ao outro. Isso em qualquer lugar, a maldade existe. Agora, quando o mal, a raiva, o ódio, interfere no trabalho espiritual, é uma parte muito perigosa. É muito perigoso porque você começa a interferir no destino das pessoas, a querer interferir com magia no destino das pessoas. E aí, será que isso é certo? Eu não acredito nisso, não. Acredito que é um erro muito grande. Porque quando você interfere no destino da pessoa, você está interferindo no seu próprio. No seu próprio. Você não sabe o dia de amanhã. É o mesmo que uma moça chega dentro de um terreiro de Umbanda e pede um namorado para uma entidade incorporada no terreiro. Muitas das vezes, aí já me perguntaram, mas por que um preto velho, um caboclo, ele ouve, e aconselha, ensina algumas coisas? Sim, mas ele olha a situação da pessoa. Se estiver dentro do destino da pessoa, se estiver no caminho da pessoa, a única coisa que ele faz é aproximar os anjos da guarda, é ajudar, sabe? Agora, eu te falo uma coisa, quando uma moça chega e pede, aí o que ela está pedindo? Ela não sabe o dia de amanhã dela, se o rapaz vai ser um bom marido, se ele vai espancar, se ele vai ser um bebum dentro de casa, se ele não vai trabalhar, se ele não vai ter carinho com ela. Não é isso? Então ela vem e pede. Então tem umas palavras, uma frase que eu já ouvi muitos pretos velhos dizerem dentro da casa, que é o seguinte: só peça aquilo que for bom para você. Peça o que aconteça na sua vida, no seu destino, o que for o melhor para a sua vida, para o seu destino, o que tiver destinado para você. Peça para afastar o mal, algumas dificuldades que você tiver. Todo mundo faz isso em qualquer tempo, em qualquer religião.